sexta-feira, que alegria te encontrar aqui na TV Evangelizar. Estamos no programa A Vida em Foco, transmissão ao vivo chegando aí na sua casa. Que alegria! Obrigada por apoiar esta obra, obrigada por ligar, sintonizar na TV Evangelizar, canal aberto digital em muitas cidades do Brasil, no Brasil inteiro pelo satélite e também na internet pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar sobre a importância do comportamento humano em relação ao meio ambiente, mas especificamente olhando também para o papel do catequista. Então, algo bem abrangente, algo que tem tudo a ver também com a campanha da fraternidade. Então, daqui a pouquinho eu converso com o padre Eduardo Calandro, que vai falar conosco. Ele é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho esse tema aqui para você. E vamos falar também de algo que angustia muitos corações, que é a tal da síndrome do domingo. O que é isso? Por que isso acontece? Como que nós podemos diminuir esses efeitos que antecedem o nosso início de semana? Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E hoje, de forma especial, eu gostaria de chamar a sua atenção para que a gente possa rezar, interceder por Dom Gregório Paixão, que é arcebispo de Fortaleza, no Ceará, porque hoje, dia 21 de março, ele completa o seu aniversário de ordenação sacerdotal. Então, que Deus possa continuar guiando a sua missão, Dom Gregório Paixão, e que te dê os dons do Espírito Santo para conduzir este povo de Deus em Fortaleza. Muito obrigada também pela sua intercessão, viu, Fortaleza? Com certeza. Agora vamos falar, então, com o nosso primeiro convidado. Eu vou até pegar o livro, porque existe um livro aqui nessa temática que a gente vai trabalhar. E Padre Eduardo Calandro é um dos autores, né? Junto com mais 3 nomes que estão aqui. Padre Eduardo, sua bênção, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre catequese, sobre meio ambiente, comportamento humano, campanha da fraternidade, tudo um pouco, né, Padre? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Carol. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Amém. E como você disse, é um tema muito atual, não é? Falar de ecologia integral, falar de catequese socioambiental, está em comunhão com o pontificado também do Papa Francisco. Sim. Padre, eu quero começar justamente pelo ponto que a gente estava antes de ir para o ar conversando, né? O senhor comentou que não foi uma coincidência ou uma providência, se a gente vai usar essa palavra, né? Que não foi pensado o lançamento desse livro durante esse ano, né? Justamente quando a campanha da fraternidade fala de ecologia integral. Conta um pouco pra gente. Sim, Carol. Olha só. Todo livro, quando vamos escrever uma produção, esse é o 34º livro que nós escrevemos, sempre em grupo, com uma equipe, como você viu aí. Tá. Tem o Padre Jordélio, tem a Ivanilde, tem a Rosa, que fez parte deste projeto. Nós começamos a fazer esse projeto no ano de 2008, olha só. Bastante tempo. Aí depois nós guardamos o projeto e falamos, não, talvez vamos amadurecer um pouquinho mais para ver como é que a gente leva isso adiante. E em 2015, o Papa Francisco ele publicou uma encíclica chamada Laudato Si, em português, Louvado Sejas, que trazia o tema do cuidado com a casa comum. Aí nós, catequistas, os padres que fazem parte deste projeto, falamos, olha, está na hora de retomar. Eu acho que agora é o momento de retomarmos o assunto. E nós retomamos em 2015 e fomos produzindo. Veio a pandemia, nós estacionamos um pouquinho e depois levamos adiante e entregamos para a editora Paulus. E aí veio com essa coincidência e providência de estarmos em comunhão com a Igreja do Brasil, quando se tem o tema da campanha da fraternidade, que é Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Então isso é pura comunhão,
E o nosso livro, né, trazemos o foco com a pessoa do catequista, como você bem disse agora há pouco, não é mesmo? É isso que eu vou querer entender, né? Porque o tema, né? Catequese socioambiental. Bom, antes deixa eu falar um pouco aqui os teus títulos, padre, que eu acho importante mencionar. Padre Eduardo Calandro é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, membro do Centro de Formação Permanente e assessor da Comissão de Animação Bíblico Catequética da Diocese de Santo André e atualmente também o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Santo André, São Paulo, né, padre? De onde você está falando? Padre... De onde estou falando. E tem muita gente que te acompanha, viu? É mesmo? Eu procurei aqui falar com o meu pessoal, tem gente que acompanha aí o programa, então estão ligadinhos conosco aqui. Que alegria. Padre, então fala pra gente essa proposta, né, que é falar da catequese junto com essa responsabilidade socioambiental. Exatamente. O Papa Francisco, quando ele escreve numa dimensão a Igreja do mundo. E nós, então, pensamos, por que não trazemos o tema que é tão urgente para a nossa catequese, na nossa ação evangelizadora? A catequese, aqui compreendida, Carol, que começa no ventre materno e vai até o último suspiro da vida. Então, a gente tirar também um pouco a concepção que catequese é apenas para as crianças que vão fazer a primeira comunhão. Catequese é para a educação da fé, catequese é para a vida, né? No sentido amplo, né? Em 1983 se falava de catequese renovada, fé e vida. Então, à luz de tudo isso, nós falamos, é um assunto urgente, e por isso o tema é catequese socioambiental. Porque hoje nós temos uma crise muito grande, a crise ambiental e a crise social. Então, não são duas crises, é uma crise só, onde nós vivemos uma complexidade imensa de problemas. E é claro que o primeiro passo para que se possa acontecer uma catequese socioambiental, o cuidado com a casa comum, é a tomada de consciência. Então, quando a pessoa toma consciência, ela é evangelizada, como diz bem o nome, né? A TV é TV evangelizar, então essa é a grande missão que nós temos aqui. Então, quando a pessoa é evangelizada, ela toma consciência. Tomou consciência, a mudança de comportamento. Então, o convite do livro, Carol, é para ajudar os catequistas, como é que eles podem pensar em seus encontros de catequese, sejam catequistas com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, ou até mesmo com a pessoa idosa, ou com a primeira infância, né? Como é que eles podem pensar os seus encontros e trazer à luz este tema socioambiental? Interessante. Vou ter que ler, padre, porque eu sou catequista, viu? Vou ter que ler isso aqui. Mesmo? De adultos. Que coisa boa. Que alegria. É a primeira vez que eu vejo um material assim, voltado para esse público, não é? Nessa temática. Então, fiquei feliz também de saber. Padre, comenta pra gente, então, um pouquinho sobre... Enfim, sobre essa... Dá uma dica pra gente, uma forma de introduzir esse tema, porque a catequese, ela segue também um planejamento, né? De que forma que você poderia orientar nesse sentido? É só uma introdução. Não, perfeitamente, claro, com toda tranquilidade. Olha só, como você é catequista, você sabe que você tem um itinerário a percorrer com os seus catequizandos, né? Existe um caminho que se percorre de formação nos princípios da educação da fé. Eu acredito, Carol, que a gente pode aproveitar dos próprios encontros temáticos que nós já temos. Olha só, quando nós falamos em tema de catequese, onde Jesus é aquele que cuida, Jesus é aquele que protege, Jesus é aquele que perdoa, nós podemos trazer tranquilamente os temas socioambiental. Por quê? Primeira coisa, por que não fazer um encontro onde se fale da reciclagem, por exemplo, do cuidado com o nosso lixo? Nós produzimos muito lixo. Então, isso tem a ver com a nossa fé. Não dá para falar de uma fé que não tome cuidado com a casa comum, ou do cuidado com as nossas árvores, do cuidado com a nossa natureza. Enfim, quando nós falamos de criação, né, o encontro que fala da criação de Deus, isso é dimensão socioambiental. Então, é muito fácil dialogar esses temas, Carol, uma vez que o catequista, claro, ele tem que mergulhar um pouco, né? Como você bem disse,
o seu interesse em ler o livro. É uma linguagem fácil, acessível, mas que é preciso buscar essa formação para que ele possa ajudar aí nos seus encontros. Então, eu diria assim, é possível você inserir no itinerário dos seus encontros o tema que você for trabalhar, com certeza é possível puxar aí o tema socioambiental. Jesus que cuida, Jesus que perdoa, Jesus que acolhe. Então, podemos falar, Jesus que nos convida a cuidar da nossa casa comum. Jesus que nos perdoa porque nós agredimos este meio ambiente. Então, é muito possível. Sim. Muito bem, muito obrigada, Padre Eduardo, por participar conosco. Obrigada pela dedicação do seu tempo, pelo seu trabalho. Fica aqui para você, então, a dica de leitura. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar, Padre. Carol, eu que te agradeço. Obrigado pela gentileza. E agora fiquei mais feliz ainda em saber que você é catequista. Que bom. Use do programa para ajudar os catequistas, tá bom? No Brasil, nós somos mais de 850 mil catequistas. Olha então, só. Utilize disso. Você pode ajudar muita gente aí. Com certeza. Com a sua proposta evangelizadora. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Padre. Sempre bem-vindo. E olha, falando em campanha da Fraternidade 2025, nós temos aqui, sobre esse tema, o arcebispo Dom Gil Antônio Moreira, que comentou em Juiz de Fora sobre a campanha de 2025. Acompanhe comigo. A importância do meio ambiente e da ecologia. No plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o arcebispo Dom Gil Antônio Moreira destacou a preocupação da igreja e a escolha do tema da campanha da Fraternidade de 2025. A campanha da Fraternidade desse ano, meus irmãos, trata de um assunto muito importante, que é a ecologia integral. O convite da Câmara Municipal a Dom Gil teve o objetivo de usar a Casa do Povo para divulgar a importância da campanha da Fraternidade e o papel de cada cidadão dentro da ecologia. A gente tem como pauta constante a discussão da ecologia, fraternidade nem se fala, e a campanha da Fraternidade esse ano, Fraternidade e Ecologia Integral, é pauta da Câmara também. Dom Gil agradeceu a oportunidade de falar sobre a campanha da Fraternidade. Todos os temas da campanha da Fraternidade, eles não são estritamente religiosos, vamos dizer, litúrgicos. Eles são um diálogo com a sociedade. Trata de assuntos que interessam a todos, católicos, não católicos, ateus, sempre alguma coisa que interessa a todos. Então, falar com a sociedade, com a comunidade também, através da Casa de Leis, é importante. Agora o nosso recado especial da Vanessa, que já está aqui com a gente. Vai lá, Vanessa. Olá, Carol, e olá você que está em casa com a visão apagadinha, percebendo que passou o tempo e não tá mais a mesma coisa, já está com um problema mais sério, tem alguém aí em casa que não está enxergando direito? Então, tá aqui o Vision X, que eu falo para você todos os dias. Ele é 100% natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Você vai tomando e vai percebendo aí a melhora na sua visão. Tá em casa com aquela fumacinha que parece que tá assim, aquela nuvem no olho o tempo todo, o olho escorrendo, você fecha o olho, arde, parece que tem pimenta, sai aquela lágrima quente, final do dia vai dando aquela dor de cabeça e você sabe que é de tanto você ter forçado a vista, para tudo, né? Então você tem que tomar o Vision X, assim como tantas pessoas que já vêm tomando e recomendam pra gente. Você tava em casa como você aí pensando, será que é funcional ou não? Olha só, vamos ver comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Veja lá. Meu nome é João Soares Lopes, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, tomei o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Se é bom para mim, é bom para todos, tenho certeza disso. Vision X é para você, 0800 777 0190, e se você ligar agora, eu vou liberar 60% de desconto. É 60% de desconto e você ainda vai levar uma linda medalha de presente. Vai receber na porta da sua casa o Vision X com uma linda medalha de presente para você. Mas não adianta ficar olhando e não ligar. Pega o telefone que eu sei que está na sua mão e já liga. 0800 777 0190.
As consultoras ligam para você em seguida, te explicam tudo e você recebe aí, na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Então, não perde mais tempo, né, gente? Liga já, 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Vanessa. E a TV Evangelizar vai exibir para você o Vem Pra Tenda, que é um encontro que reúne campistas de todo o Brasil, aqui num reavivamento da fé. Aconteceu em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e você vai poder acompanhar nesse dia 22 de março, no sábado, amanhã, às 19h30, tanto pela TV Evangelizar quanto pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E falando em fim de semana, vem se aproximando domingo e tem muita gente que fica triste. É a tal da depressão do domingo, dessa síndrome do domingo, que nós vamos entender um pouco mais para ajudar. Então volte comigo, saímos com imagens de Marialva, no Paraná, canal 31.1, conhecida como a capital da uva, de uvas finas. E o prato típico da cidade é porco à pururuca com molho de uva. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E hoje à noite é dia de você ter a companhia do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, porque você consegue acompanhar a Rede Vida Evangeliza aqui pela TV Evangelizar às 19 horas toda sexta-feira. Já acompanhou semana passada ou não? Olha só que alegria você poder ter esses momentos que são de diversão, que são de oração, aquelas dicas que o Padre Reginaldo dá. Tudo agora na tela da TV Evangelizar. E eu falo isso com o coração cheio de gratidão por você, porque se nós hoje podemos transmitir esse programa aqui na TV Evangelizar, é graças a pessoas generosas que nos ajudam nesta obra de evangelização, e esse é um dos programas que entrou aqui na nossa grade. Olha que alegria. Então, obrigada a você que nos ajuda, que sustenta essa obra, e te convido, se você ainda não sabe como pode nos ajudar, está aqui a oportunidade. Nós deixamos para você esse QR Code para você fazer uma doação espontânea, porque é assim que nós sobrevivemos aqui, com doações. Às vezes é até difícil de acreditar, né? Mas é verdade. 100% doações. Então eu conto com a sua ajuda, é assim que nós vamos continuar a nossa evangelização. E eu tenho certeza que a programação que você acompanha aqui no domingo à noite vai ser já, assim, um antídoto para isso que a gente vai falar agora, tá? Porque assim, quando a gente fala de síndrome do domingo, a gente sempre pensa no dia seguinte. Às vezes tem gente que tá ali um pouco tristonho, vai ter que enfrentar a realidade que vai começar na segunda-feira, não é, minha querida? Mas a noite anterior sempre ajuda também, né? Então deixa eu dar as boas-vindas aqui a Tatiana Nix, psicóloga clínica e jurídica também, né? Que alegria. Diga pra mim uma coisa, isso é uma doença, eu posso falar? É um transtorno? É algo... Como que a gente chama essa síndrome do domingo? Então, a síndrome do domingo, ela não existe oficialmente no manual médico, mas ela é utilizada para se referir a um conjunto de sintomas que muitas pessoas experienciam no final do domingo, final de tarde, quando o dia começa a acabar. Quando se põe o sol, ali tem alguma coisa a ver com o sol se pôr ou não? É mais no final da tarde, tem gente que até já no domingo. Na verdade, tem um estudo da Sociedade Americana de Psicologia que constatou que o domingo é o dia mais triste da semana. É considerado, né? O dia mais triste da semana pelas pessoas. Considerado pelas pessoas? Nossa, essas pessoas, olha, precisam estar mais aqui na TV Evangelizar, não. Mas quais que são esses sintomas?
sintomas? Seria uma angústia, pode ter sintomas físicos, dor no peito, ansiedade, um pensamento mais compulsivo, já começa a dar baixar um pouco aquela animação do final de semana. E é um preparo para a semana, né? Então tem a ver com o que a pessoa vai viver. É uma ansiedade de alguma forma, né? É uma ansiedade, sim. A gente pode entender como uma ansiedade. Como específica, sintomas ansiogênicos. Relacionados à rotina, ao cotidiano. Então, na verdade, a gente precisaria entender para cada pessoa como que esses sintomas estão acontecendo, com que frequência, e relacionar com a própria rotina durante a semana, né? E do final de semana também. Porque pode ter a ver com o que essa pessoa faz, enfim, se ela vai enfrentar problemas, se ela vai encontrar com algumas pessoas, alguns ambientes, isso tudo pode ser o motivo. É a carga do estresse de trabalho, do dia a dia da semana e também o final de semana, porque se a gente tem uma intensidade muito grande no final de semana de atividades, de convívio social, até um excesso, né, de consumo de bebida alcoólica, ou festas, no final do domingo, né, a tendência é que a gente tenha uma baixa muito maior, né? Seria até, por exemplo, aquela comparação do excesso de dopamina também, ou não? Sim, exatamente. Excesso de dopamina, os neurotransmissores. Exatamente. Mas também tem questões que ficam um pouco mais crônicas, né? Então, se a gente tem pessoas que não têm descanso nunca e trabalham muito também aos finais de semana, ou que tem uma rotina durante a semana muito, muito pesada, puxada, isso também pode acontecer. Porque por mais que o final de semana tenha tido um pouco de descanso, a gente sabe que 2 dias, se a gente comparar com o resto da semana, não tem... é proporcional. Não é proporcional. Isso pode ter alguma relação com síndrome do pânico, por exemplo? Então, a síndrome do pânico também é um conjunto de sintomas, né? E aí a gente vai pensar como uma dificuldade, talvez, para o convívio social, para sair de casa, para estar com as pessoas. A síndrome do domingo, ela poderia ser, talvez, a gente pensaria numa intensidade menor. Tá. Né? Mas ela pode desencadear, por exemplo? Ela se não pode, tratada? Se não tratada, ela pode continuar. Então, isso é bem importante, que a gente sempre se atente aos sinais, aos sintomas e à frequência também com que isso acontece. Às vezes, isso pode acontecer esporadicamente por conta da fase da vida que a gente está, da rotina. Às vezes tem algo acontecendo mesmo na nossa vida que nos deixa um pouco mais tristes, mais ansiosos, mas se isso acontece com muita frequência, aí é importante procurar uma ajuda profissional, inclusive para que não piore para um burnout, para uma síndrome do pânico. O burnout também pode ter uma relação. Sim, entendi. Então, o ideal é que a pessoa observe essa frequência. Isso. E a frequência seria o quê? É um fim de semana de novo, ele é meio que sequência, porque isso, imagino que tem uma semana para outra, né? Sequência, com quantas vezes se repete, e também a intensidade que isso acontece, porque tem algumas crises, algumas crises de ansiedade que a gente consegue controlar, com respiração, com algumas estratégias, mas tem outras que realmente elas passam e ficam mais intensas. E daí sim e na verdade é importante que a gente busque um profissional. Um psicoterapeuta? Um psicoterapeuta primeiro, que daí ele poderia fazer uma indicação, se existir uma recomendação, uma indicação de um psiquiatra, para fazer uma avaliação mais pormenorizada. E aí assim a gente entender se existe recurso, se aquela pessoa tem recursos para lidar com aquilo, se precisa entrar com estratégias mais focadas, até às vezes uma medicação, se é algo que se repete com muita intensidade. E na verdade o ideal seria que a maioria das pessoas procuram a ajuda quando o copo já transbordou, né? Então que a gente consiga prever que está se intensificando e buscar ajuda antes que chegue nesse ponto. Uma pessoa que ela está sempre insatisfeita com a semana, seria já um alerta ou não? Porque de repente ela não tem ainda os sintomas, né? Sim, de ansiedade, mas ela está sempre ali, ela dá uma desanimada, está sempre reclamando. Não sei. Sim, pode ser a gente entrando se a gente pensar durante a semana,
que a gente está num momento mais automatizado, funcionando no automático, a gente tá sentindo menos, está fazendo menos contato com emoções, está refletindo menos sobre a nossa vida. E aí chega final de semana, também temos um convívio social, às vezes só aquele desligar, né? Fica na internet ou fica em casa, assim, não tem muitas atividades, se a gente não tem muitas atividades. Isso também colabora no final do domingo, porque aí, assim, é aquele momento que a gente está mais sozinho, em casa, com a família, e aí a tendência de começar a pensar em várias coisas e que a gente não vai dar conta. Sim. Isso pode ser também um fenômeno de alguma forma cultural, atrelado a algum ambiente específico? Sim, pode ser? Sim, com certeza. Porque se a gente pensar como a gente de certa forma, condicionado, a rotina é totalmente cultural. O fato de termos 5 dias de trabalho desde pequenininho, né? Na escola já é assim. E o final de semana de descanso. Então, com certeza, isso está bem ligado à cultura, né? Aos fatores culturais desse domingo ser esse dia de descanso. E aí também tem algo que é importante falar, Carol, que pode contribuir, é que no final de semana muitas pessoas aumentam a quantidade de tela, por exemplo. Fica mais no celular, na tela, menos exercício físico, mais parado. Muda muito a rotina, né? Muda muito. Só o fato de ficar mais parado, dormir em horário errado. Sim. E comer demais, que com certeza... Excessos. Eu acho que esses 3, acho que todo mundo meio que... Né? Sim, e aí já dá aquela baixa. Dá uma baixada ali e já afeta, né? Sim, então é multifatorial, né? Entendi. A gente teria que entender para cada indivíduo como que isso está acontecendo, qual a intensidade, quais são os sintomas, analisar um pouco mais do contexto. Agora, isso pode também ter a ver com uma crise, assim, que seja mais existencial mesmo, vocacional. Às vezes a pessoa... Sim. Porque a pessoa que está fazendo o que ela sente que deve fazer, ela suporta mais a canseira, né? Perfeito. É isso então mesmo. Isso também pode ser descoberto durante esse... Só por uma síndrome dá para olhar para todos esses aspectos. Muitas reflexões, exatamente. Porque todo sintoma que a gente tem é uma indicação que algo não está bem. Sim. Né? Que tem alguma coisa para a gente olhar. Então o sintoma vem para nos contar algo. Sim. E se a gente tem uma rotina de trabalho onde não estamos felizes e temos que desempenhar essa tarefa repetitivamente e de forma que não nos proporcione muito prazer, aí com certeza a gente vai ter mais sintomas. Muito bem. Minha querida, muito obrigada por ter vindo falar desse tema, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Agora um recado do Manolo para você que está aqui nos acompanhando. Vai lá, Manolo. Você, minha amiga, meu amigo, eu peço licença para entrar na sua casa, principalmente para poder falar de magnésio. É importante para a sua saúde, é necessário para o seu corpo. Quando a gente fala de magnésio, são mais de 300 reações no seu organismo. Ele ajuda a nutrir principalmente o cérebro, controlando a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga. Isso é importantíssimo para a sua saúde. Além de regular o relógio biológico, ele ajuda principalmente o hormônio da melatonina, o hormônio do sono. Então você vai dormir melhor à noite e vai ter muito mais energia ao longo do dia. Eu gosto muito do magnésio, ele se destaca para você que sofre com dores nas articulações, problemas de reumatismo, ele é muito indicado. Inclusive, quando a gente fala de vitaminas e sais minerais, os especialistas falam que a falta de vitaminas pode gerar doenças crônicas no corpo. Então, o papel do magnésio é nutrir o seu organismo. Então, olha só, ele leva potássio para a musculatura. Ele vai melhorar a sua imunidade, fortalecendo o seu organismo. Tudo isso para equilibrar a sua saúde e, claro, melhorar a sua qualidade de vida. Você quer ter uma vida mais longa e saudável? Ligue agora 0800 591 8773. Você não paga a ligação de todo o Brasil, 0800 591 8773. Eu vou fazer o seguinte, para quem ligar agora, eu vou mandar o seca-barriga de presente. Ele tá aqui, ó. Você vai ganhar o seca-barriga, não é sorteio. Tem muita gente sofrendo com sobrepeso, dificuldade para caminhar, subir 2, 3 lances de escada e acaba prejudicando as articulações. Então você ganha o seca-barriga e só começa a pagar em maio. Não precisa ter cartão e nem dinheiro, é no fiado mesmo, no fio do bigode. Ligue agora, 0800 591 8773. Ligue e aproveite, 0800 591 8773.
É com você, Carol. Obrigada, Manolo. E já que nós estávamos falando sobre domingo, sobre a síndrome do domingo, e eu acredito verdadeiramente que o conteúdo que você acessa durante o fim de semana vai ajudar ou vai atrapalhar a sua sensação no final do dia. E nós cuidamos disso aqui na TV Evangelizar. Você vai ficar na companhia de Danilo Diba às 9 da manhã com este belíssimo programa Eu, a Viola e Deus. Próximo domingo, às 9 da manhã, você e a sua família aqui com a gente na TV Evangelizar. Breve intervalo, na volta vamos falar sobre uma relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis. Volte comigo. Saímos com imagens de Fortaleza, no Ceará, canal 21.1. Curiosidade para você é que a planta de modernização da cidade de Fortaleza, encomendada em 1875 ao engenheiro Adolf Hebster, foi inspirada em Paris. Já eu volto. De volta nesta sexta-feira com o programa A Vida em Foco, aqui na TV Evangelizar. Quero trazer para você notícias sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Então, pelo Vatican News, comunicação da sala de imprensa, a condição do Papa permanece estável. Continuam sendo registrados pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor. À noite, o Santo Padre não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. E durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos. Os médicos ainda não deram uma indicação de quando ele receberá alta do hospital. O Papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de atividade de trabalho e não recebeu visitas. Continuemos intercedendo como obra Evangelizar, como igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Já que vamos falar sobre a canonização, que ele marcou data para o beato Carlo Acutis, vai acontecer no dia 27 de abril, mas relíquias de primeiro grau visitaram a Catedral de Fortaleza. Acompanhe comigo. A Catedral Metropolitana de Fortaleza recebeu uma relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis, ele que foi beatificado em 10 de outubro de 2020 e se tornou símbolo de fé moderna, unindo a espiritualidade com a tecnologia. A relíquia, composta por 2 fios de cabelo do jovem beato, foi enviada diretamente do Santuário do Despojamento, localizado em Assis, na Itália. Precisamente neste lugar se conservam os restos mortais do beato Carlo, que nasceu em 3 de maio de 1991 e faleceu prematuramente em 12 de outubro de 2006. Todos os jovens vão olhar para ele e vão querer também viver a mesma coisa que ele viveu, a radicalidade do evangelho em suas vidas. É nesse período quaresmal, onde nós iniciamos os nossos exercícios quaresmais, a gente olha para a relíquia e quer também ser santo. Então, para a Arquidiocese de Fortaleza, essa relíquia tem muito sentido para que os jovens possam querer buscar também a santidade que o beato viveu. Oportunidade única de nós transbordarmos o nosso amor por Jesus Cristo, entendeu? Porque o Carlo Acutis conseguiu evangelizar através da internet. Isso é um canal, uma via que nós jovens conseguimos nos inspirar mais ainda em evangelizar, para todos nós seguirmos esse caminho de esperança desse ano jubilar pelo céu. Eu gosto muito dele, eu tenho várias coisas dele, eu tenho vela, tenho medalha, tenho blusa, tenho bandeira, tenho várias coisas. Com seu estilo de calça jeans e uma paixão por tecnologia, Carlos soube utilizar as ferramentas digitais para evangelizar e compartilhar sua crença.
provando que é possível ser jovem, descolado e, ao mesmo tempo, um verdadeiro testemunho de fé. Então a presença de Carlos Acutis nos mostra que nós podemos realmente transformar toda a nossa realidade através de uma vida de boas escolhas, dando sentido à nossa existência. E toda a vida dele foi encontrar em Deus as respostas para fazer o bem, para restaurar a sua existência. A gente percebe que ele não era um jovem que vivia dos sentidos, mas era um jovem que dava sentido à sua vida. Após a cerimônia na catedral, a relíquia iniciará uma peregrinação pelas 9 regiões episcopais da Arquidiocese de Fortaleza, fortalecendo a devoção e a inspiração dos fiéis ao exemplo de vida de Carlos Acutis. E falando em jovem, nós vamos agora ver uma via sacra cheia de jovens, lá em Juiz de Fora. A Michele Pacheco que traz essa matéria pra gente. Acompanhe. Eu quero ver uma experiência incrível e sempre foi meu sonho. E graças a Deus o Grupo Jovem já que trouxe a gente. É muito bom ver a juventude, ver que os jovens católicos realmente vivem. Esses eventos assim é muito... te anima muito mais. Nós estamos reunidos como juventude, toda a juventude toda, como juventude Shalom também, e por isso nós estamos muito felizes de estar na Arquidiocese juntos. A festa dos jovens alegra o coração do arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Coração fica a mil, né? Porque a gente fica muito feliz saber que a juventude sendo evangelizada, estamos garantindo o futuro da igreja. Aos 75 anos, a Via Sacra da Juventude deste ano teve um gostinho de despedida para Dom Gil. Para mim também essa Via Sacra tem assim um gosto de ação de graça, não tanto de despedida, mas de ação de graça. Oferecer a Nosso Senhor aquele que nasceu aqui no meu tempo de arcebispo. Nós aqui organizamos a primeira e vem a última, 16ª hoje. A celebração do arcebispo foi feita no adro da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia universitária. Depois da missa, Dom Gil ganhou presentes da Pastoral da Juventude. A Via Sacra Jovem inclui uma procissão pelo Morro do Cristo, uma área de preservação ambiental de Juiz de Fora que lembra a importância do tema da campanha da fraternidade. No trajeto, o grupo para em várias esculturas de metal como esta aqui, que representam passagens bíblicas da Paixão de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em torno de 10 mil pessoas participaram da Via Sacra Jovem, a maior já realizada em Juiz de Fora. As caravanas vieram de várias cidades da Arquidiocese para celebrar a fé. É uma experiência muito legal, assim, que eu nunca tinha participado na minha vida. A sensação é incrível, você se sente muito bem, você se sente mais conectado, é uma sensação muito boa de se viver. Muitas pessoas têm que vir aqui. Participar da Via Sacra nos ajuda a ser mais próximo de Cristo e também, como eu estou fazendo a penitência, ajuda a gente tentar sentir um pouco do que ele sofreu. Renova a fé, a esperança, vale muito a pena vir participar. Ai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Que igreja viva ver mais de 10 mil jovens rezando a Via Sacra. Eu não sei se você já tinha visto essa cena, mas que coisa linda de ser contemplada. Isso é algo histórico, é algo para a gente guardar, é algo para você compartilhar com a juventude na sua casa, para que avive verdadeiramente esta fé. E você sabe que às segundas-feiras nós também reunimos a juventude aqui em Curitiba para rezar no nosso maior grupo nacional de oração e que você pode também espalhar pela sua família de todas as idades, tá? Mas os jovens devem ser incentivados, sim. Na próxima segunda-feira, Tony Alisson estará aqui com a gente e Padre Everson Kloster, um padre muito jovem, inclusive, um cantor muito jovem. Então, fica para você o nosso convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui pela TV Evangelizar. Enquanto isso, continue na nossa programação de fim de semana. Lembrando que já hoje à noite você acompanha Padre Reginaldo Manzotti no Evangeliza, Rede Vida Evangeliza. Fique aqui com a gente, ótimo fim de semana, te encontro às 3h30 da tarde na segunda-feira. Fique com Deus.